Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomavam uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Eu vou ler novamente o versículo 14, depois os irmãos todos repetem. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Os irmãos... Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Amém? Meus queridos, nós temos um Deus extremamente organizado. Amém, irmãos? Ele é extremamente organizado. Basta nós olharmos a criação e nós vamos ver a ordem, né, que Deus deu a todas as coisas. O dia nasce sempre no mesmo horário e ele entra no ocaso também no mesmo horário, né? A Terra está separada do Sol e da Lua de uma distância específica, não é? Tudo está, digamos assim, demarcado por Deus de uma maneira muito ordeira, né? Tudo que acontece na Terra é de forma ordeira. As coisas que acontecem na Terra em desordem é por causa do pecado do homem. Os irmãos entendem isso, irmãos? Os maremotos que acontecem, né? As grandes catástrofes que acontecem, todas elas é por causa do pecado do homem, porque Deus, ele é extremamente organizado. Os irmãos entendem isso, irmãos? E olha só, meus queridos, as coisas que Deus quer também organizadas. E assim é na igreja. Você sabia disso, meu irmão? Deus quer as coisas totalmente organizadas. Meu irmão, essa história de que é mistério, é como Deus revelar de qualquer maneira, é de boa, é de qualquer jeito. Isso não cabe para Deus não, meu irmão. Os irmãos entendem, meus queridos? Se os irmãos pararem para pensar tudo que Deus deu ordem para a sua igreja, primeiro no deserto e depois no Novo Testamento, nós vamos ver que tinha ordem, começo, meio e fim. Não era assim, irmãos? Os irmãos podem ver que Deus disse assim: olha, Moisés, faz aí um tabernáculo de bolo, de qualquer maneira, como tu quiser. Ele deu as ordens detalhadamente. Não é assim, irmãos? Até as festividades, Deus dizia: é dessa maneira, determinada maneira, é assim que eu quero. E ele dizia mais: a festa é minha, é como eu quero. Os irmãos entendem isso, irmãos? Então, Deus quer tudo organizado. Você pode dizer glória a Deus? Ah, pastor, mas que coisa chata, negócio organizado, né? É tudo, a gente já sabe o que vai acontecer. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Porque nessa liturgia, por assim, liturgia quer dizer servir ao Senhor, né? Nessa liturgia nós sabemos o que vai acontecer. Nós temos certeza que daqui a pouco acontecerá algo e eu vou ali receber de Deus, eu vou entregar ao Senhor, ou eu vou me expressar de determinada maneira, porque quando as coisas de desordem, meu irmão, não vem de Deus. A Bíblia diz assim: nosso Deus não é Deus de desordem. Não é assim que está na palavra, meu irmão? Pastor, o que é que isso tem a ver com esse texto? Tem muito a ver com esse texto, meu querido. Você vai entender logo, logo, e você vai entender qual é o seu lugar na igreja. Amém, irmãos? Como assim, pastor? Meu lugar na igreja é sentado aqui nessa cadeirinha confortável. Meu lugar aqui, você vai entender muito bem, meu irmão, qual é o seu lugar na igreja. Porque, meus queridos, alguns teólogos reformados, inclusive alguns que foram meus pastores,
meus professores sempre diziam que Israel no deserto era a igreja no deserto de outra maneira, né? E de fato é, se você parar para pensar, no deserto era a igreja de Deus que estava no deserto. Os irmãos entendem isso, irmãos? E aqui nesse exato momento, meus queridos, nós podemos ver que o povo de Israel se encontra numa situação difícil. Eles enfrentavam um homem chamado Ameleque. Como é o nome dele, irmãos? Ameleque. Não é Omelete, é Ameleque. Como é o nome dele? Ameleque. Olha só, irmãos. E a Bíblia diz que ele era um rei sanguinário, não é? Ele era um inimigo feroz. E ali a igreja no deserto tinha que enfrentar aquele homem. E nós vamos ver, meus queridos, que a igreja organizada conseguiu vencer. Os irmãos entendem isso, irmãos? E com isso, meus queridos, eu quero dizer para a igreja, nessa noite aqui reunida, que nós organizados temos como vencer. Agora, desorganizados, meus queridos, nós não venceremos de forma nenhuma. Inclusive, fazendo uma aplicação mais incisiva na sua vida, você desorganizado, você não tem condições de vencer. Os irmãos entendem isso? Uma vez eu estava num açougue, aqui pertinho, não vou dizer que é ali no Carneiro, né? Mas estava ali no Carneiro, e o camarada que estava ali no balcão, né, cortando a carne, ele disse uma coisa que eu fiquei parado pensando, quando é que o cara tem verdadeiramente razão. Ele estava num negócio meio desorganizado, porque ele tinha acabado de chegar, estava tudo desorganizado. Ele disse assim: pastor, um minutinho que eu vou organizar, porque o desorganizado trabalha por dois. E eu parei para pensar, realmente é. Porque quando o cara está desorganizado, perdeu a faca. Cadê a faca? Ele vai demorar meia hora para achar a faca, para depois cortar. Trabalhou por dois. Foi ou não foi, irmãos? Cadê onde é que está o peixe? O peixe, deixa eu ver, tá lá, eu vou buscar ainda, aí vai lá buscar. Trabalhou por dois. Não é assim, irmãos? Então, estando organizado, estando totalmente dentro dos conformes, a coisa fica mais fácil para você. Eu quero lembrar uma coisa para você, irmãos. Depois eu vou trazer essa ministração para você. Mas quando Jesus foi fazer o milagre, né, da multiplicação dos pães, os irmãos se lembram o que foi que aconteceu? O que foi que ele disse? Ele disse: olha, sentem-se todos em grupos de 100, de 50 e de 20, né? Se não falar a memória, é mais ou menos assim, não, grupo de 150, grupo de 100 e grupo de 50, totalmente organizado para que houvesse o quê? A distribuição. Você está entendendo, meu irmão? Que na minha e na tua vida, eu e você temos que estar organizados para que o milagre aconteça. E, irmãos, aqui nesse texto não foi diferente. Amém? Eles tinham que estar organizados para vencer. E aí, irmãos, eu quero dizer para você, aliás, eu quero perguntar, qual é o teu lugar na igreja? Porque, irmãos, se nós estamos organizados, cada um de nós temos um lugar na igreja. É ou não é assim, irmãos? Cada um de nós temos um lugar na igreja. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo faz uma analogia muito interessante entre o corpo humano e os membros da igreja, o corpo de Cristo. Ele diz que nem todos podem ser cabeça. Já imaginou se todo mundo fosse cabeça, como é que a gente ia andar, como é que a gente ia, né, fazer outras funções, porque todo mundo era cabeça. Ele também disse que a gente não pode, nem todo mundo são membros superiores, nem todo mundo são membros inferiores, cada um tem o seu lugar. Amém, irmãos? O pé não pode dizer que é cabeça, nem a cabeça pode dizer que é o pé, nem a mão pode dizer que é a boca, e assim sucessivamente. Cada um de nós tem o seu lugar. Os irmãos entendem isso, irmãos? E aqui, irmãos, eu vejo 4 pessoas envolvidas nesse texto, mas 3 funções diferentes. E eu quero trazer aqui a sua memória, aliás, trazer aqui a sua presença para que você possa identificar: esse sou eu. Ou talvez você diga assim: ainda não estou aí. Os irmãos entendem isso, irmãos? Em primeiro lugar, nós vemos Moisés. Nós vemos quem, irmãos? Moisés, meus queridos, ele era o líder. Portanto, ele tinha a iniciativa. E nós vemos aqui, irmãos, que diante do problema, Moisés tomou uma iniciativa. Leia comigo o versículo 9. E olha só o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Irmãos, nosso irmão Moisés, ele era um líder, portanto cabia a ele tomar a iniciativa. Cabia aquele homem dizer: uns precisam orar e outros precisam agir. Os irmãos entendem, irmãos? Tudo na nossa vida, meus queridos, precisa de uma liderança. Desculpe, irmãos. Tudo nessa vida precisa de uma liderança. Existe uma corrente, né, de pensamento que está invadindo a igreja,
de que a igreja não pode ter líderes, que a igreja é um conjunto de pessoas reunidas e cada um por si. Não tem esse pensamento, e esse pensamento culminou na mais recente moda mundial chamado de desigrejados, que são aqueles crentes que se reúnem em casa, se reúnem no churrasco, se reúnem no bar, se reúnem no prostíbulo, se reúnem no buraco, em qualquer canto, né? Não é assim, meu irmão? Porque as pessoas não querem ter mais líder. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: em tudo nessa vida, meu irmão, tem que ter uma liderança. Você entende isso? Porque se eu disser, eu vou ter que levar este púlpito lá para fora e chamar um dos irmãos para me ajudar, um de nós dois vai ter que tomar a iniciativa dizendo, não, vamos por aqui. Não, meu irmão, pega aqui direito, você pega um lado, eu pego do outro. Não é assim, meu irmão? Mesmo nesse trabalho tão simples, tem que haver um líder, tem que haver alguém que toma a iniciativa. Então na igreja é do mesmo jeito, meus queridos. E aqui Moisés foi o homem que tomou a iniciativa. Ele disse, uns têm que orar e outros têm que trabalhar. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque tem muitas pessoas que querem ser pastor, sem ter a condição necessária para tal. Não é assim, meu irmão? Não, se eu estivesse ali, a coisa seria diferente. Meu irmão, minha irmã, não pense assim não, porque só quem está aqui é que sabe o peso desta responsabilidade. Com isso, meus irmãos, eu estou dizendo que um pastor, ele é o xodó de Deus, ele é mais salvo, mais escolhido, Deus olha mais para ele. Ao contrário, meu irmão, todos nós somos irmãos iguais diante de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas, para ele não há homem nem mulher, cita, bárbaro, servo ou livre, todos são iguais diante dele. Amém, irmãos? Mas sobre mim, o pastor da igreja, pesa uma grande responsabilidade. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, não querais muito de vós ser chamados de líderes, porque nós sofreremos maior juízo. Ou seja, meu irmão, nós somos iguais, receberemos a mesma recompensa, porém de mim há uma cobrança maior. Os irmãos entendem, irmãos? Então não tem uma recompensa maior, mas teria uma cobrança maior. E tem muita gente querendo ser líder, querendo estar na frente, querendo tomar posição, não é? Muitos querem puxar o tapete do líder para dizer, eu vou tomar um lugar e eu vou ser o líder daquele lugar. Meu irmão, não faça isso não, porque uma coisa eu sei, meu irmão, Deus não tem o culpado por inocente. Diga assim, misericórdia. Muitos acreditam, meus queridos, que a igreja, como eu falei, não precisa de líder. Mas se você, nós não vamos investir tempo sobre isso, mas se você ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que existe hierarquia na igreja. Porque o apóstolo Paulo escreveu assim, Deus deu um para apóstolos, evangelistas, não é? Por fim ele diz, doutores e mestres, pastores e mestres. Não são duas, são uma classe só, todo pastor tem que ser mestre. Amém? Pastor mestre, todo pastor tem que ser mestre. Então, irmãos, veja só, no versículo 12, ele diz assim, que esse grupo, né, de pessoas, eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, meu irmão, alguém tem que estar aqui na frente, ter o discernimento de dizer, é momento da igreja orar, é momento da igreja trabalhar, é momento da igreja agir. Os irmãos entendem isso, irmãos? E com isso eu não quero dizer, torno a dizer, aliás, os irmãos me perdoem, torno a dizer, não é que quem está aqui na frente é melhor do que ninguém, mas porém, meu irmão, Deus coloca sempre a pessoa à frente para trabalhar e para ter o discernimento para poder tomar as decisões. Moisés era esse homem, diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, e o cargo de Moisés era tão importante que enquanto ele estava com os braços erguidos, o povo estava vencendo. Os irmãos entendem, irmãos? Enquanto o líder do povo da igreja no deserto estava em intercessão, em comunhão direta com Deus, com os braços estendidos, o povo estava vencendo. E quando ele abaixava a mão, o povo estava perdendo. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Nós vamos ter noção como é importante o cargo de liderança na igreja, como não é qualquer coisa, meus queridos. E Moisés era aquele homem, era um homem de iniciativa e era um homem de intercessão. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, meu irmão, que muitos, estou tornando a dizer, querem hoje ser pastor porque acham que ser pastor é apenas pregar, é estar aqui na frente e receber o título pastor fulano de tal, é estar aqui na frente e talvez até ser reverenciado, ver na rua, eita pastor, a paz do Senhor. Tem pessoas que se gloriam nele, me chamou de pastor, sou pastor. Tem gente até que não é pastor, está se dizendo pastor só para ter o título, né? Outros acham que pastor é só pregar, pastor é só estar aqui na frente e dirigir o culto. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você,
Uma vez alguém chegou para mim e disse: aquele irmão que falava que só de você hoje é pastor. Eu disse: misericórdia, hoje eu vou orar por ele, porque eu sei o quanto é difícil. A coisa pior que ele deveria ter feito, né, era ter entrado no ministério pastoral. Não que seja ruim, irmãos, mas é porque eu sei o quanto sofre. Os irmãos entendem, irmãos? Então é algo extremamente importante. E Deus chama pessoas, meus queridos, para ter essa iniciativa. E eu quero dizer uma coisa para você: essas pessoas que estão na frente da igreja, meus queridos, estão a liderança do povo, elas não podem se escolher, são escolhidos por Deus. Os irmãos entendem isso, irmãos? Mas como assim, pastor? Como é que alguém sabe que é escolhido por Deus, meu irmão? O escolhido e Deus sabe. Amém, irmãos? E tem a comprovação da igreja. Diga glória a Deus. Porque se eu botar na minha cabeça, eu vou ser pastor, mas eu não tenho a comprovação da comunidade em que eu estou envolvido, as pessoas que estão ao meu redor dizem: rapaz, esse cara não tem chamada. Se você entende isso, meu irmão, tem que haver a chamada de Deus para com o homem, a comprovação da igreja. E aí, meu irmão, o líder da igreja de fato é formado. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Líder de igreja, meu irmão, não é formado em seminário. Vou repetir novamente: líder da igreja não é formado em seminário. Amo estudos, fiz seminário, né? Os irmãos sabem quanto eu amo a teologia, mas a teologia não forma pastor, a teologia não forma missionário ou missionária, a teologia apenas informa. Quem forma o pastor é Deus na fornalha da aflição. Amém, meu irmão? É o camarada ralando. Só eu e minha esposa sabemos o quanto nós ralamos. Essa palavra ralar chega a me dar arrepio, mas o quanto nós ralamos para chegar onde nós chegamos. Porque quem nos formou foi Deus. Diga glória a Deus, irmãos. E Moisés decidiu: Josué, arruma homens, vai para a batalha. Desculpa. Enquanto eu estou lá em cima orando. Então, irmãos, cabe ao pastor ter esse discernimento para delegar autoridade, para delegar funções. Então, meu irmão, não queira atravessar o caminho. Às vezes, meu irmão, você tem a chamada, mas ainda não é o tempo. Os irmãos entendem isso, irmãos? É a chamada, a sua chamada, a chamada da sua vida é ser pastor de igreja, mas talvez ainda não seja o tempo. Não é, irmão? Eu torno a dizer aqui, os irmãos já se enchem o saco quando eu falo sobre isso, mas vou dizer de novo. Irmãos, em 1993, eu já sabia, eu recebi Jesus em 1992. Em 1993 eu já tinha certeza que um dia eu chegaria onde eu estou. Em 99, olha só, 1999 eu entrei no seminário. Eu disse: agora vai. E depois, meu irmão, eu passei 10 anos, não no seminário, eu tenho que estar preso só se eu fosse um padre, mas eu passei 10 anos para Deus cumprir a sua palavra, porque só fui ordenado pastor em 2009. Os irmãos entendem isso, irmãos? E eu dizia para minha esposa: meu Deus, o que é que está faltando? Já estou nos seminários, né? Já tenho essa experiência toda. O que é que estava faltando? Ainda não era o tempo. E eu ficava nervoso, dizia: meu Deus, quanto tempo falta? E minha esposa dizia: tem calma, homem, porque no tempo, quando foi no tempo, Deus moveu a situação e eis-me aqui. Os irmãos entendem isso, irmãos? Então pode ser a sua chamada, mas não bote a carroça, né, na frente dos bois. Vá nas etapas, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque no tempo exato você estará no cume do monte e intercedendo pela igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meus queridos, tudo na igreja é organizado. Então deve haver uma liderança, e a liderança tem que ser ungida por Deus, tem que ter esse contato entre Deus e o líder da igreja, para que a igreja seja abençoada. E a segunda classe de pessoas aqui, meu irmão, é justamente representada por Ur e Arão. Por quê, irmãos? Vamos ler o versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomavam a pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Irmãos, a batalha foi grande, aliás. Era uma batalha ferrenha. Enquanto Moisés estava com o braço erguido, o povo estava vencendo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando Moisés começou a cansar e os braços começaram a pesar, o povo começou a perder. Só que olha só, meus queridos, havia dois homens ali. Um deles, inclusive, era irmão de Moisés, Arão. E havia Ur também. Havia dois auxiliares. E os auxiliares, quando viram, irmãos, que o povo estava perdendo, porque Moisés estava
descendo as suas mãos, né? Pode deixar, porque é assim mesmo, eu estou gripado, se eu tomar a água vai ficar pior. Então veja, irmãos, quando o povo estava perdendo, porque Moisés estava abaixando os braços, aqueles homens foram lá e tomaram duas atitudes. A primeira, meu irmão, foi colocar uma pedra por debaixo de Moisés. Isso indica que Moisés não precisou sair do lugar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O líder da igreja não precisou sair do lugar, porque houve alguém que o auxiliou. E ali Moisés conseguiu sentar, mas ainda tinha o problema dos braços, os braços estavam pesados. E aí, meu irmão, um segurou de um lado, o outro segurou do outro, até a batalha ser vencida. A segunda classe de pessoas, meus queridos, que nós vemos aqui, são os auxiliadores, chamados de obreiros, aqueles que estão do lado do pastor para fazer a obra, para auxiliar. Amém, irmãos? E olha só que coisa, meus queridos. Quando eles viram que Moisés estava cansado, providenciaram algo para que Moisés pudesse ter um pouco de alívio. E aí, meu irmão, eu quero perguntar de novo, qual é o seu lugar na igreja? Será que você tem trazido alívio à liderança da igreja? Ou você tem trazido uma carga ainda maior para a liderança da igreja? Porque olha só, irmãos, Moisés sentou em cima da rocha, algo firme, não é? A rocha ali representava Cristo. Então Moisés não foi necessário sair do seu lugar, porque ele estava firmado em Cristo, porque haviam pessoas que estavam lhe apoiando. Os irmãos entendem isso, irmãos? Porque um pastor sem apoio, um pastor sem auxílio, a primeira coisa que ele vai querer fazer, meu irmão, é correr, é sair. Porque se não há ninguém para lhe ajudar. Irmãos, eu preguei domingo aqui a respeito disso, que, aliás, eu 2 domingos, né? A respeito de amizade. Nós não vivemos só, meu irmão. Nós precisamos de outras pessoas. O pastor também não é diferente. Precisa de auxiliadores, pessoas que estejam ao lado. Mas ao invés de colocar uma pedra para o líder sentar, muitos jogam pedra, né? Não é assim, meu irmão? E é cada pedra, meu irmão, que se o pastor não sair da frente, abre a cabeça, né? Arrebenta o crânio. Porque, meu irmão, fácil é jogar pedra, né? Há pessoas que ficam, né, na surdina só jogando pedra, dizendo, olha, viu lá o que foi que o pastor falou, né? Tem outros, meu irmão, que o culto foi uma bênção, mas sai falando, né? Viu o que foi que o pastor falou, viu o que foi que o pastor fez. Menino viu a cara do pastor e a esposa do pastor. Menino passou, nem falou, fica jogando as pedras, né? Outros são mais abertos, vão e falam mesmo, né, meu irmão? Jogam pedras. Aí eu pergunto a você, meu irmão, se é daqueles que está colocando uma pedra de apoio ou é daqueles que de fato jogam pedras? Amém, irmãos? E olha, meus queridos, existiam aqueles, né, Arão e Ur, que estavam segurando os braços de Moisés. Do mesmo jeito, meu irmão, o pastor precisa de pessoas que estejam ao lado, não é? Trazendo um pouco de alívio. Mas ao contrário, tem pessoas que estão penduradas, né, nos braços do pastor. O pastor está ali morrendo e os caras estão pendurados, né? Vamos ver se ele cai, né? Assim, meu irmão. Eu estou dizendo isso, meus queridos, porque esse ano eu completo 10 anos de ministério pastoral. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Um certo amigo que estudou no seminário comigo, e ele dizia, ele é bem mais velho do que eu, ele dizia assim, Ricardo, tem a crise dos 6 anos, se você passar pela crise dos 6, aí eu passei, né? Glória, passei, estou incólume, continuo ainda firme aqui. Aí recentemente um pastor, né, bem mais velho que eu, disse, tem a crise dos 10, eu digo, não, pelo amor de Deus, dentro dos 10, né? Eu quero passar por ela incólume também, mas já passei por muita coisa, meu irmão, né? Então eu pergunto a você, você é daqueles que auxiliam, que estão para auxiliar, ou você é daqueles, meu irmão, que dão trabalho? Porque, meu irmão, muitos são aqueles que estão para dar trabalho. Os auxiliares da igreja, meu irmão, eles de fato simbolizam, não é? Simbolizados por Ur e Arão, são aqueles que dão apoio, meu irmão. Eu digo para você, não é só para o pastor da igreja, mas para o líder do seu conjunto, para o líder do seu departamento, dê apoio. Amém, meu irmão? Porque um líder só, meu irmão, ele vai querer correr. Porque ninguém trabalha sozinho, meu irmão. Eu falei aqui quando eu preguei a respeito disso. A gente vem ao mundo
com auxílio de pessoas, a gente vai dentro também com auxílio de pessoas. Ninguém se enterra só não, meu irmão. Ninguém faz um parto sozinho, nem se enterra só. Então nós precisamos de pessoas para viver e para morrer. Isso é uma mensagem tremenda para nós, meu irmão. Você precisa do auxílio de pastores, né? De líderes que vão te dar o ensinamento, vão te apontar o caminho. Mas o pastor também, meu irmão, precisa do seu apoio. Muitas vezes, meu irmão, não precisa nem de muita coisa. Precisa apenas do carinho da ovelha. Os irmãos entendem isso, irmãos? Precisa apenas do carinho da ovelha. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não é daqueles que apoiam a obra de Deus, apoie. Amém, queridos? Então veja só, irmãos. Moisés precisava de apoio e ele encontrou. E ali ele ficou com os braços erguidos e o povo estava vencendo. Mas existe uma terceira classe de pessoas que é representada por Josué. Leia comigo o versículo 10. E olha só, irmãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Existiam pessoas valentes, tanto Josué como aqueles que estavam no exército. Não sei se você não está entendendo, mas existe uma hierarquia, né? Moisés como líder, Ur e Arão como seus auxiliares. E existia um povo que foi à guerra. Amém, irmãos? Pessoas obedientes. Porque nós não vemos aqui Josué dizer, oxe, peraí, tu vai para o Monte Orá e eu vou para a guerra. Mais bonitinho você, né? Vamos com a gente. Você vê ele falar assim, né? Se fosse nordestino, ele falaria desse jeito, né? Mas como não era. Mas ele poderia muito bem ter reclamado, ter dito, mas por que a gente vai e vocês não? Não é assim, meu irmão? Mas Josué era um homem, meus queridos, que tinha entendimento. Ele sabia que existia uma classe de pessoas que precisaria estar em contato com Deus no espiritual, enquanto aquelas pessoas lidavam com o físico, com a batalha. Os irmãos entendem, meu irmão? Então, cada um na sua função. E Josué, meus queridos, pegou a sua. Ele foi um homem obediente, um homem intrépido, né? Era um homem corajoso, porque ele foi e fez aquilo para o qual ele foi escolhido. Meu irmão, para o que você foi escolhido? Você foi colocado num conjunto, meu irmão. Você foi colocado num grupo. Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado talvez até para fazer algo físico na igreja, como lavar a igreja, como, eu não sei, meu irmão, para que você foi chamado. Mas seja obediente. Sabe por quê, meu irmão? Josué foi obediente. E sabe o que aconteceu com Josué? Ele subiu a um patamar que Josué nunca imaginaria. Sabe o que foi, meu irmão? Ele foi sucessor de Moisés. Sabe por quê? O que é que Moisés tinha a ver com Josué? Nada. Moisés era um camarada pacífico, era um escritor. Josué era um soldado. O que é que Josué tinha? Nada. Josué não era nem, pelo que a gente vê, não era nem um erudito, ele era só um soldado. Mas por estar em total contato com Moisés e o auxiliando, Deus o elegeu a ser sucessor de Moisés. Meu irmão, se você quer cumprir realmente o que Deus tem para a sua vida, seja obediente, não queira ultrapassar não queira ser aquilo que você ainda não é, ou ainda não pode ser. Amém, irmãos? No tempo certo vai acontecer. Uma coisa que eu acho lindo na história de Josué, que era onde Moisés estava, Josué estava. Moisés estava na porta da congregação, Josué estava perto. Se Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava à porta. Ele não podia entrar, mas ele ficava à porta. Os irmãos entendem, meu irmão? Isso é comunhão. Ele não precisava ser como Ur e Arão, os obreiros imediatos de Moisés para fazer isso. Os irmãos entendem? Ele não precisava ser irmão de Moisés para estar ao lado dele. Ele simplesmente se dispôs, eu vou ajudar este homem. E quando Moisés o designou para uma tarefa, ele obedeceu e foi. Mas nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, que o negócio está difícil. As pessoas são rebeldes. Não é, meu irmão? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou pregando aqui. Eu estou vendo que os irmãos estão gostando, estão recebendo. Mas eu sei que quando vocês saírem daqui, 90% do que eu falei vai embora. Porque está entrando aqui e saindo aqui. Agora, nesse exato momento, você está assim, oh, glória a Deus, pastor, glória. Mas às vezes você está assim, eita, chegar em casa aquela janta, glória. Eu sei que é assim, meu irmão. Eu tenho pregado mensagens aqui que Deus tem colocado no meu coração tem ardido com a presença de Deus. E no mesmo dia, depois do culto, até no momento do culto, a pessoa faz o que eu acabei de falar. Ou faz o contrário, porque os irmãos entendem como está difícil, meu irmão.
Mas quem é obediente, meu irmão, recebe a recompensa, não é de Moisés, é de Deus. Porque quem colocou Josué na condição de sucessor de Moisés não foi Moisés, foi Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então veja só, meus queridos, nós temos aqui 3 classes de pessoas. Moisés, a liderança. Diga assim, Moisés, a liderança. Ur e Arão, os auxiliares. Josué, o soldado. Meu irmão, a igreja precisa disso. Precisa de uma liderança. Precisa de um grupo de pessoas que o auxiliem. Mas precisa também de pessoas dispostas para trabalhar. Amém, irmãos? Precisa de pessoas dispostas para trabalhar. Porque uma igreja, irmão, deixa eu ensinar o que é uma igreja. Eu tenho falado aqui constantemente. Mas, é como eu estou dizendo, entra aqui e sai aqui. Igreja, meu irmão, é uma engrenagem. Um complementa o outro. Os irmãos entendem, irmãos? Nem todo mundo aqui é cabeça. Mas também nem todo mundo aqui é braço. Nem todo mundo aqui é mão. Eu posso ser até a boca, mas você é a mão. Eu sem você não consigo me alimentar. Eu preciso da mão para me alimentar. Os irmãos entendem, irmãos? E do mesmo jeito você, né? Você pode ser mão, você precisa do pé para sair do lugar. Os irmãos entendem isso, irmãos? Então cada um de nós, meus queridos, tem uma função no corpo de Cristo. Cada um de nós. E nós temos que estar nessa função para que a igreja possa realmente andar como uma engrenagem, ou funcionar como engrenagem, uma máquina. Diga glória a Deus, igreja. Porque, meus queridos, quando tudo está sobre uma pessoa só, isso não é igreja. Irmãos, eu não posso ficar com raiva, porque algum dos irmãos se levanta e prega melhor do que eu. Não posso ficar com raiva disso, eu tenho que louvar a Deus. Que eu vou dizer, puxa vida, eu posso até ensinar bem, mas aquele irmão prega melhor do que eu. Então Deus está usando. Os irmãos entendem, irmãos? Talvez eu não cante, né? Como eu não canto, eu arrisco. Mas tem pessoas que cantam. Então eu tenho que louvar a Deus, porque essas pessoas fazem o que eu não faço. Há pessoas aqui, meu irmão, que são extremamente ágeis na questão de administração. Lógico, eu como pastor eu tenho que ser mestre, tenho que administrar. Mas há pessoas do meu lado, meus queridos, que me ajudam a administrar. Eu tenho que louvar, não posso ficar com raiva disso. Eu tenho que louvar a Deus por essas pessoas. Os irmãos entendem, irmão? Então, igreja é isso, meu irmão. Eu louvar a Deus pela tua vida. Porque o que eu não sei fazer, você faz. E talvez o que você não faça fazer, eu não saiba fazer, eu faço. E nós nos complementamos. Então, meu irmão, isso é igreja. É cada um na sua função, fazendo o que é necessário fazer. Uma coisa eu sei, meu irmão, é bíblico. Eu sei que há igrejas por aí que tem a questão do obreiro perpétuo, né? Os cabos foi chamado para ser diácono, vai ser diácono no resto da vida, porque a chamada dele é essa. Mas, biblicamente falando, meu irmão, eu acredito no obreiro de carreira. O que é o obreiro de carreira? Paulo disse assim, aqueles diáconos que exercem bem o seu ofício, eles serão dignos do presbitério, né? Ou seja, sair de uma função para outra. Ou seja, meu irmão, se hoje você é apenas entenda o que eu estou falando, né? Usando a analogia de Josué, se você é um soldado, Deus vai te escolher para ser um diácono, para ser um auxiliar, depois para ser um presbítero, depois um evangelista e por fim pastor. Os irmãos entendem, irmãos? Então, biblicamente falando, meus queridos, deve haver essa gradação. E aí eu digo para você, meu irmão, não pule etapas, siga nessa gradação. Amém, queridos? Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. De cooperador, né, que antigamente era chamado de auxiliar, e diácono eu entendo bem, porque eu passei nessa historinha quase 15 anos, só nessa história. Né? Só de diácono eu tinha 9 anos de diácono, né? As pessoas olhavam. Houve um jovem que eu ganhei para Jesus, né, através do meu ministério, ganhei para Jesus, eu era cooperador, e ele foi subindo e chegou a ser evangelista, e eu era cooperador. Depois cheguei a ser diácono, e ele já era evangelista, né? Primeiro foi presbítero, depois evangelista e tal, enfim. Então, sobre isso eu sei bem, né, o que é ser cooperador, ser diácono. Depois cheguei a ser presbítero, hoje eu sou pastor, para a glória e honra do Senhor. Então eu digo para você, meu irmão, não queira pular etapas não. Deus tem tudo organizado na sua igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Para concluir, meus queridos, eu quero que você leia comigo os versículos 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu.
E Moisés edificou um altar ao Senhor. O Senhor, e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Meu irmão, Deus disse a Moisés: Moisés, escreve essa vitória num livro, porque ela foi fenomenal. Estou parafraseando aqui o que está no texto, mas dá-se a entender isso. Escreve, porque a vitória foi tremenda. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós nessa noite, meu irmão? Cada um na sua função, fazendo o que lhe é designado, não é? Estando de fato obediente àquilo que Deus quer, organizada a igreja vai vencer, e a nossa vitória, meu irmão, vai ser colocada num livro. Eu estou falando de colocada num livro, não é um livro físico, mas quer dizer, a nossa vitória vai ficar marcada, porque a igreja está organizada. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E por fim nós vamos dizer, como Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Só quero dizer uma coisa para você, meu irmão: um reino dividido, ele não subsiste. É bíblico. Um reino que vive se degradando entre si. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Mas um reino em que as pessoas só querem galgar posições, puxar o tapete do outro, mostrar que é melhor do que o outro, esse não vai subsistir. Mas uma igreja bem ordenada, bem organizada, com cada um fazendo a sua função, com certeza a vitória é certa. Amém, queridos?